Está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos de 1 a 7, o seguinte: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se encurvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite. Porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Meu irmão, minha irmã, esse texto bíblico de Salomão, ele nos desafia a refletir sobre a vida, a refletir também sobre o envelhecimento e principalmente sobre a nossa relação com Deus. Nesse texto bíblico aqui de Eclesiastes 12, Salomão nos convida a lembrar de Deus enquanto temos forças, enquanto temos todas a estrutura do nosso ser funcionando. E nos alerta sobre as realidades da vida e da morte. E com isso ele nos ensina sobre a importância de viver com sabedoria, especialmente nos dias da juventude, antes que o tempo e as dificuldades da vida nos sobrecarreguem. Salomão começa este capítulo com uma exortação direta e urgente. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, ele nos convoca a reconhecer Deus desde a nossa juventude, a aproveitar os melhores anos de nossa vida para estabelecer um relacionamento íntimo com o Senhor. Muitas vezes, jovens tendem a adiar essa busca por Deus, pensando que tem todo o tempo do mundo, que tem tempo suficiente pela frente. Mas Salomão chega aqui em Eclesiastes, no último capítulo de Eclesiastes, e nos lembra que a juventude é o momento de construir uma base sólida na fé. Um momento de cultivar uma vida espiritual vigorosa antes que as dificuldades da vida possam surgir. A juventude é uma fase cheia de energia, de disposição, também de sonhos, mas é também um período em que nós somos mais suscetíveis às influências do mundo. Quando Salomão diz aqui, lembra-te, ele nos lembra que ele está aqui nos despertando para que, embora a juventude seja uma fase de muitas descobertas e de muitas decisões, é também o momento mais propício, mais adequado para reconhecer e seguir o nosso Criador. Deus deve ser a nossa prioridade.
não apenas uma opção para momentos difíceis, não. Devemos buscar, então, a Ele enquanto a força e a saúde nos permitem, para que a nossa vida tenha propósito e direção. Sim, propósito e direção. Nos versículos 2 até o 5, Salomão descreve poeticamente o que é a velhice e nos mostra o declínio físico que a velhice traz consigo. E ele usa várias metáforas para ilustrar o desgaste do nosso corpo com o passar do tempo. No versículo 1 ele diz: antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Aqui no versículo 3, Salomão diz: no dia que tremerem os guardas da casa, teus braços se curvarem aos homens outrora fortes, as tuas pernas cessarem os teus moedores. É o versículo 2 que ele diz: antes que se escureça o sol, na janela, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir nuvens depois do aguaceiro. Então, tudo são imagens muito claras, mostrando que os sentidos e as forças do nosso corpo se desgastam com a idade. A visão vai ficando turva, os dentes perdem a capacidade de mastigar, as forças da mão diminuem, os ouvidos já não ouvem tão bem. E Salomão fala sobre como a velhice chega gradualmente e como, à medida que nós vamos envelhecendo, as forças e os prazeres da vida vão paulatinamente também diminuindo. A mensagem é muito clara. O envelhecimento é inevitável e com ele os dias de prazer e vigor se tornam mais limitados. É uma realidade que todos nós enfrentamos, mais cedo ou mais tarde. No entanto, Salomão nos alerta para que não deixemos para buscar a Deus apenas como quando o nosso corpo e as nossas forças já estiverem diminuídas, ou quando a vida já não for mais tão vibrante. O momento para fazer isso é agora, enquanto ainda podemos, enquanto ainda temos vigor, enquanto ainda temos energia. Essa é a proposta que Salomão traz aqui nesse capítulo, nos desafiando, nos despertando para essa realidade tão importante. E nos versículos 6 e 7, Salomão fala diretamente sobre a morte e o destino final da humanidade. No 6 ele diz: antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. E no versículo 7 ele fala: e o pó volte à terra como o era e o espírito volte a Deus que o deu. Olha, essas imagens, elas são poéticas, Porém, elas representam a morte e a separação do corpo e da alma. O cordão de prata e a taça de ouro simbolizam o momento em que a vida chega ao fim. E a roda junto ao poço, que ele fala aqui, representa o ciclo da vida que se encerra. A ideia aqui é que a morte, inevitavelmente, separa o corpo do espírito. E o nosso corpo retorna ao pó da terra, como foi originalmente formado, enquanto o espírito retorna para Deus, que foi quem nos deu. Esse é um lembrete de que a nossa vida é muito passageira e que após a morte, todos nós iremos prestar contas diante de Deus. É uma realidade que ninguém pode fugir. O nosso espírito volta para Ele e, portanto, a forma como nós vivemos
a nossa relação com Deus e com os outros terá implicações eternas. Salomão nos ensina aqui em Eclesiastes 12 que a morte é um fim certo para todos nós, mas para o nosso espírito, ele fala que o nosso espírito não irá desaparecer, ele retornará para Deus. Por isso a urgência de lembrar de Deus na juventude e de viver de maneira sábia e ainda mais clara. Nós devemos viver com a eternidade em mente, sabendo que a vida que nós temos agora é uma dádiva que Deus nos deu para glorificar. Para que Deus seja exaltado através da maneira como nós vivemos aqui. Pois é, esse texto de Eclesiastes 12, do versículo 1 até o 7, nós lemos inicialmente, nos desafia a refletir sobre a brevidade da vida e sobre a inevitabilidade da morte. E Salomão nos exorta a lembrar de Deus desde a juventude, aproveitando a vitalidade da juventude para afirmar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Ele também nos lembra aqui nesse texto da realidade do envelhecimento, da perda das forças, do vigor e da realidade da morte. E nos alerta para vivermos com sabedoria e em temor ao Senhor, sabendo que o nosso espírito retornará a Deus no final. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, a vida é curta e o tempo é muito precioso. Nós não podemos perder a oportunidade de viver com propósito aqui na terra, servindo a Deus e buscando a sua vontade enquanto temos forças para isso. Que possamos então lembrar de Deus não apenas em momentos de dificuldades, mas em todos os dias da nossa vida. Que a nossa vida seja uma resposta ao amor de Deus e que ao final possamos encontrar alegria em saber que estamos vivendo para a glória do nosso Criador. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.